Vamos lá então, meu amado ouvinte, a leitura do texto da Palavra de Deus, no qual estamos fundamentando a nossa mensagem e o nosso ensino. Eu não quero ficar somente aqui na minha palavra, eu quero ter como fundo, como orientação a palavra de Deus e a inspiração vinda do Espírito Santo de Deus. O texto se encontra no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15, no versículo 11. Eu não vou ler toda a passagem porque ela é um tanto extensa, mas vamos lá. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me conforme um dos teus trabalhadores. O texto que eu quero destacar, o versículo é o 17. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com abundância, e eu aqui perecendo de fome. A qualidade e a virtude do filho pródigo que nós queremos destacar nesta manhã é intitulada Discernimento e Bom Senso. Esta é uma das qualidades e virtudes do filho pródigo que eu quero destacar nesta manhã, segundo a inspiração que Deus colocou no meu coração. Discernimento e bom senso. Aquele rapaz, ele demonstra, meu amado ouvinte, um discernimento e um bom senso muito grande quando a Bíblia afirma que ele caindo em si, ou seja, quando a situação ficou difícil, quando as coisas mudaram, quando ele sofreu um revés na vida, quando veio uma tempestade, o dinheiro acabou, a alegria foi-se embora, a suposta felicidade, que não era felicidade, era alegria, ela foi embora, porque a alegria, meu amado, ela pula pela janela quando a dificuldade, a miséria entra pela porta. Mas a felicidade não, meu querido. Há muitas pessoas que correm atrás da alegria e não da verdadeira felicidade. A alegria, ela é enganosa. Nós podemos estar alegres no momento e triste no momento seguinte. Por exemplo, você pode estar torcendo aí para quem tem um time de futebol, porque no Brasil isso é normal, ele está torcendo pelo seu time de futebol, seu time está ganhando de 3-0, ele está alegre, soltando fogo e gritando a cada gol, ainda mais esse ano, que é ano de Copa do Mundo no Brasil. Mas de repente, o seu time pode sofrer uma reviravolta e toma 4 gols e fica 4-3, ou seja,
você estava alegre e depois você ficou triste. Então há uma diferença muito grande entre alegria e felicidade. Amém, meu amado ouvinte? Mas aquele rapaz, como eu falei que ele teve bom senso e discernimento. É o que nós estamos precisando hoje dentro da igreja. Discernimento e bom senso por parte dos amados irmãos aí, os cristãos, meu querido. Isso é uma qualidade, uma virtude que eu vejo nesse rapaz, que nós estamos precisando para os nossos dias. Quando a Bíblia afirma que ele caindo em si, eu olho ali, ou seja, ele teve agora discernimento. Que discernimento? Ele começou a discernir o porquê daquela situação. Ele começou a discernir que a coisa não estava boa para ele, a situação mudou, que ele estava enfrentando um momento de dificuldade. E quantas pessoas não perceberam até hoje que as coisas não estão mais como eram antes? Tem pessoa que é sem noção, não tem discernimento das coisas, que algo estranho está acontecendo, que algo que está fora do controle não é algo normal. A palavra do Senhor nos afirma de uma mulher cirofenícia, que ela foi até Jesus clamando pela filha dela. Ela teve discernimento de que o que estava na filha dela não era algo normal. O que estava acontecendo com a filha dela era algo sobrenatural, era algo do mundo espiritual. E ela vinha gritando: Senhor, socorre-me, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Aquela mulher, embora fosse cirofenícia, ela não era da comunidade judaica, ela era tida como gentia ou como pagã. Ela demonstra um discernimento, ela compreendeu, ela entendeu que o que estava acontecendo ali não era um fato normal, era algo sobrenatural, era algo do mundo espiritual, discernimento. E eu quero falar para você, meu amado ouvinte, que o discernimento é um dos dons do Espírito Santo, discernimento de espírito. Mas não é somente esse discernimento, dom do Espírito Santo. Discernir o momento é você ter sabedoria, bom senso, de conseguir avaliar a situação à sua volta, avaliar por que o seu casamento está indo de mal a pior, por que o seu filho está saindo da igreja, por que o seu filho, você não está tendo mais controle e domínio sobre ele, por que lá no emprego você não está produzindo mais, por que o seu nome está sendo cogitado para ser mandado embora. Amado, precisamos de bom senso e de discernimento, meu amado, para conseguirmos entender, compreender a realidade que nos cerca. Nós não podemos atribuir que todos os fatos da nossa vida são meramente espiritual ou ação maligna. Nós corremos o extremo. Achar que tudo é normal tem uma explicação lógica. Achar que tudo vai ser resolvido no consultório do psicólogo, do psiquiatra, do terapeuta familiar. E nós corremos o outro extremo, o perigo é de nós acharmos que tudo é demônio, que tudo é possessão, que tudo é o diabo. Então, meu amado, o discernimento e o bom senso, ele é o ponto de equilíbrio. Uma vida cristã equilibrada, uma vida cristã, meu amado, com discernimento, para compreender os fatos, para compreender o momento. A Bíblia relata que aquele jovem caindo em si, quando ele se depara com aquela situação, ele começa a lembrar da casa do pai, e ele fala: olha, quantos empregados do meu pai têm comida sobrando bastante, não falta nada, e eu aqui padecendo, morrendo de fome. Ele teve discernimento e bom senso. E o mais interessante que eu acho nesse texto, meu amado, quando eu falo de discernimento, era a capacidade dele compreender o momento. E o bom senso, ele teve o bom senso no seguinte sentido: ele não atribuiu para ninguém
aquele momento que ele estava passando. Ele não colocou a culpa em ninguém por aquele momento que ele estava atravessando. Ele reconhece agora os seus erros. Ele reconhece que aquele momento era fruto de uma escolha errada, de uma decisão equivocada. Estou falando para pessoas que talvez se precipitaram, tomaram uma decisão precipitada, não consultou a Deus e hoje está pagando um preço terrível, meu amado. Mas aquele rapaz, ele demonstrou um bom senso. E quantas pessoas tem dificuldade de reconhecer o seu erro, tem dificuldade de ter bom senso, de compreender que o que ele está passando é fruto daquilo que ele plantou um dia, daquilo que ele plantou e agora ele está colhendo. E quando chega o período da colheita, meu amado, ninguém quer colher. Quando a criança é feia, quando a criança não é nada bonita, ninguém quer assumir a paternidade. Agora, diante daquela situação, aquele rapaz demonstra um bom senso. Ele entendeu que aquele momento, aquela dificuldade, aquela situação humilhante, faltando comida, estava pior do que os porcos, estava pior do que os animais, porque os animais, pelo menos eles tinham lá as bolotas, tinha lavagem, tinha o chiqueiro. Os animais, tinha alguém que cuidava deles, mas ele chegou numa situação tão miserável que ele não tinha mais ninguém para cuidar dele, ele não tinha mais onde dormir, o que comer, ele caiu numa situação miserável. Quem sabe estou falando para alguém que está nessa situação, que acabou com seu casamento, hoje está entregue à bebida, hoje está entregue aos vícios, hoje está entregue à prostituição. Quem acaba um casamento, principalmente homem, se entrega aos prazeres, aos braços de várias mulheres e amantes. Na verdade, meu amado, você não está livre, você está escravo do pecado, porque o verdadeiro homem não é aquele que conquista muitas mulheres. O verdadeiro homem é aquele que consegue conquistar a mesma mulher por toda a sua vida. Hoje, há pessoas que estão me ouvindo, que estão aí do outro lado, que sabem o que eu estou dizendo, está como que no chiqueiro, está na sujeira do pecado, está no lamaçal, na podridão, e eu quero te dizer, há esperança para você, meu querido. Tenha um pouco de discernimento para avaliar os caminhos que você seguiu, as escolhas que você fez na vida, que te conduziram até esse momento. Nada vem por um acaso, meu querido. A lei da semeadura, ela serve para crentes e descrentes, para aquele que crê em Deus e para aquele que diz não acreditar em Deus. Tudo aquilo que o homem plantar, ele também colherá. A lei da semeadura. E aquele rapaz teve discernimento, ele teve bom senso, ele não atribuiu a culpa e o erro ao pai. De repente ele poderia dizer, a culpa é do meu pai não deveria ter me dado herança, meu pai não deveria ter facilitado tanto assim a minha saída, o meu pai errou comigo, o meu pai não deveria ter atendido o meu pedido. Quantas pessoas estão enfrentando um momento difícil e atribuem a culpa a Deus, como que se Deus fosse o culpado das suas escolhas. Amado, nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher o caminho certo e o caminho errado, nós podemos fazer escolhas, e as escolhas certas nos conduzirão à felicidade, as escolhas erradas nos conduzirão aos abismos, aos desertos, aos espinhos e às pedras, onde nós iremos sofrer muito. Mas eu quero trazer uma boa notícia: se você fez uma escolha errada na vida, é tempo de mudar. Dá para você mudar, dá para você tomar uma nova direção, um novo rumo e trazer um novo projeto para a sua vida. Aquele rapaz, ele teve discernimento, ele teve bom senso, ele não atribuiu a ninguém
a razão do seu fracasso, da sua miséria e da sua derrota. Ele reconheceu que a culpa era dele e não do pai. E você, meu amado ouvinte, você consegue assumir o seu erro? Assumir a sua responsabilidade nessa situação que você está vivendo? Há pessoas, amado ouvinte, que têm dificuldade em lidar com os seus erros, com os seus fracassos, com as suas derrotas. Ele sempre atribui a alguém. Se o casamento vai mal, se o casamento se desfez, ele não consegue entender e compreender a parcela de culpa dele dentro do casamento. Eu conheço um rapaz, vou dar aqui um breve testemunho. Eu não vou falar o nome para não constranger a pessoa, que talvez pode ser alguém conhecido, alguém que vai ter acesso a essa programação, mas eu conheço um rapaz, recém-casado, pouco tempo de casado, jovem, bem jovem, casou-se, e na casa dele ele levava os amigos, ia jogar bola, a esposa ficava sentada do lado do campo, assistindo ele jogar bola com os amigos, e os amigos assistindo o jogo de futebol, indo para a casa dele assistindo filme, assistindo programação. A casa dele era muito movimentada por amigos, e ele trabalhava o dia inteiro e não dava a devida atenção para a esposa. Só para resumir a fatura, sabe o que aconteceu? O que não devia. Um dos grandes amigos que ficava frequentando a casa dele, a esposa dele acabou se envolvendo sexualmente com esses amigos, com um desses amigos, e o casamento foi por água abaixo. Mas agora eu quero trazer aqui uma outra notícia, que antes dele conhecê-la, depois do casamento no altar, dele casar-se na igreja, ele já tinha conhecido-a sexualmente antes do casamento. E quando o casamento acabou, algumas pessoas tinham ele como coitado, como infeliz, que ela não valia nada, que ela não prestava. É verdade, ela teve a parcela de erro dela, mas ele também teve a parcela de erro dele. Amado ouvinte, precisamos nesses dias desse discernimento, do bom senso, para compreendermos a nossa parcela de erro, para termos noção de que nós somos culpados em parte quando as coisas não dão certo. É muito fácil, meu querido, transferir a responsabilidade para outros, transferir a responsabilidade do seu fracasso na vida espiritual para o seu pastor ou para a sua igreja. Há pessoas que dizem que estão vivendo esta vida porque eu afastei da igreja porque lá o pastor, ele é assim, ele pregava uma coisa, vivia outra. Lá na igreja, lá, as pessoas tinham duas caras, e lá na igreja, lá tinha o pecado, tinha o escândalo. Eu me deparo constantemente com pessoas afastadas, desviadas da igreja e que tentam justificar o seu fracasso transferindo a culpa para outros, ou então ele tem que queimar alguém que está na igreja para justificar o erro dele, o porquê dele estar afastado. São pessoas que não têm bom senso, são pessoas que não têm discernimento. A palavra do Senhor nos afirma que a sorte daquele rapaz e a situação dele começou a mudar quando ele caiu em si, meu querido. Quando ele caiu em si, é quando ele olha para dentro de si. Estou falando para pessoas que talvez estão sofrendo, estão aí traumatizadas, estão sofrendo aí no casamento, pessoas que têm depressão, pessoas que estão atravessando um momento, mas ele só consegue olhar para fora de si, ele só consegue se enxergar como vítima do sistema. Ele não consegue olhar para dentro de si e ver que em dado momento ele contribuiu, ou ele foi passivo demais, ele não tomou decisão, ele não expôs a sua opinião, ele contribuiu para que a situação chegasse no ponto que está, meu querido. Mas eu quero te dizer, quando você cair em si, meu querido, quando você cair em si, quando você olhar para dentro de você e você começar a ter discernimento e bom senso, você vai ver que a sua história começa a mudar.
A história daquele rapaz, ela começa a mudar, não é quando ele vai para cuidar dos porcos, não é quando ele vai desejar a comida dos porcos, não é quando ele fica pior do que os porcos, porque os porcos tinham alguém para cuidar dele, e ele não tinha ninguém para cuidar dele, meu querido, ele estava pior do que o porco, porque ele não tinha ninguém para cuidar dele, e ele não tinha nem comida para comer. Talvez estou falando com alguém que não tem mais o pai e a mãe, porque foi colocado para fora de casa, porque é usuário de droga, e agora está aí nesta vida colocando a culpa no pai e da mãe, que o pai e a mãe te colocou para fora de casa. Meu amado, você precisa cair em si, ver o quanto que você está se prejudicando, o quanto que você está fazendo mal a você mesmo. Precisamos de ter isso, discernimento e bom senso. É algo que precisamos muito nesses dias, na igreja, na casa de Deus, não somente na igreja. Em muitos casamentos, precisa as pessoas caírem em si. Quantas mulheres entregam os seus maridos de bandeja nos braços da amante? Ele procura uma vez e ela diz que está cansada. Ele procura uma segunda vez, está com dor de cabeça. Ele procura uma terceira vez, ela está passando mal. Procura uma quarta vez e ela sempre encontra uma desculpa. A minha irmã, eu vou lhe dar um conselho. Se você prosseguir nessa atitude, você vai entregar o seu marido de presente com embrulho, com lacinho nos braços da amante, porque você, diretamente ou indiretamente, voluntariamente ou não, você está contribuindo para que isso aconteça. E quantos maridos contribuem para acabar com seu casamento? Maltrata a sua esposa, chama ela de ignorante, de burra, que ela não sabe de nada, é aquela palavra hostil, nunca tem um elogio, não traz nem sequer um agrado, não faz nada para agradá-la. Quando procura à noite sexualmente, procura como se ela fosse um objeto sexual, onde só ele se realiza e a mulher não se realiza. Ela fica olhando para os tetos, coitada, toda suja e querendo sentir prazer e não sabe nem o que é isso. Amado, precisamos ter discernimento. Precisamos de ter bom senso para ver qual é a nossa parcela de culpa, meu querido. Para haver uma briga, uma discussão, tem que ter duas pessoas dispostas a brigar, porque quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não brigam. Para ter uma briga, precisa de ter pelo menos duas pessoas dispostas a brigarem. Então, meu amado, quando eu olho para essa parábola que Jesus fala do filho pródigo, eu sou levado pelo Espírito Santo de Deus a compreender, a entender as qualidades e as virtudes desse rapaz. E dentre tantas que eu já falei, que essa é a quinta. Já estamos já no quinto programa falando desse texto. E essa de hoje é discernimento e bom senso para compreender o momento que ele estava atravessando, e ele não atribuiu a ninguém a razão do seu fracasso, a razão daquela situação miserável. Ele reconhece, ele fala: olha, eu estou numa situação tão miserável que nem a comida dos porcos eu posso ter acesso. Nem a comida dos porcos eu tenho acesso. Estou aqui passando fome. E lá na casa do meu pai, tantos têm comida, até os empregados. Ele começa agora a reconhecer, em momento nenhum, ele fala que o pai é o culpado. Em momento nenhum, ele fala que o pai era o responsável. Ele reconhece, meu amado, olha que mensagem maravilhosa. Eu sinto a glória de Deus nesta manhã. Eu sinto que o Espírito de Deus está falando com você de uma forma especial, meu querido. Caia em si, olhe para dentro de si, avalie. Onde foi que você contribuiu? Aonde foi que você errou?
Aonde foi que você falhou para que a situação chegasse nessa situação tão deplorável, tão miserável, em que você hoje, estou falando para alguém que não tem mais nem alegria de estar na casa de Deus, já perdeu o contentamento. Eu me lembro do salmista Davi, no Salmo 51, Davi ele clama a Deus quando ele havia errado, quando ele havia pecado: Senhor, não retires de mim o teu espírito. E quantos, meu amado ouvinte, talvez está aí do outro lado me ouvindo, que já perderam a alegria de servir a Deus. E eu quero te trazer uma boa notícia. Deus, ele quer restaurar a sua vida espiritual. Deus, ele quer mudar a história da sua vida. Mas é necessário que você venha cair em si, você ter discernimento, você ter bom senso de olhar para dentro de si. Lembra daquela parábola das dracmas perdidas? Aquela mulher, ela pega a luz, liga o candeeiro e vem com a vassoura diligentemente. Ela vem varrendo, ela vem limpando, ela vai varrendo, ela vai limpando, ela vai jogando à luz aquilo que estava escuro, ela começa a entender. Você consegue compreender, meu amado ouvinte, que nesta manhã o Espírito de Deus, ele está te iluminando, porque ele é a luz, e ele começa a jogar luz naquilo que estava em trevas, ele começa a jogar luz naquilo que estava desapercebido, ele começa a jogar luz e começa a limpar a sua mente, para que você possa compreender que em algum momento você contribuiu para que a situação chegasse aonde ela está. Mas eu quero te dizer, o mesmo rapaz que fez escolha errada ao sair da casa do pai, ele também fez a escolha certa, quando ele decide: voltarei para o meu pai e direi: Pai, não sou digno nem mesmo de ser chamado seu filho, aceita-me pelo menos como um dos teus empregados. Amado, aquele rapaz começou a mudar a história da vida dele, quando agora ele usou de bom senso, discernimento e fez novas escolhas na sua vida. Você está disposto a fazer novas escolhas, mudar o rumo da sua vida, ter bom senso e discernimento? Eu quero orar por você. Estamos chegando ao término do nosso programa e o nosso momento ele é pequeno, é 1 hora somente de programa diário, mas vale o pouco com unção do que o muito sem a unção de Deus. Eu quero orar por você nesta hora. Se você puder fechar os teus olhos aonde você está, eu quero orar por você. Se não puder, permaneça como você está. E o Espírito de Deus vai te visitar agora, nesta hora, em nome de Jesus, eterno, maravilhoso e glorioso Deus. A tua palavra foi transmitida. Falamos segundo aquilo que o teu Espírito Santo nos deu entendimento e compreensão. Meu Senhor, dá-nos bom senso e discernimento para compreendermos a razão dos fracassos e das derrotas das nossas vidas. Dá-nos discernimento e bom senso para compreendermos o porquê dessa situação no casamento, o porquê dessa situação dentro da família, o porquê dessa situação na nossa vida financeira, o porquê dessa situação na nossa vida espiritual, o porquê dessa situação que nós estamos vivendo. Meu Deus, nós queremos discernimento, dá-nos o entendimento para compreendermos aquilo que de fato é espiritual, que o Senhor dá ordem aos teus anjos e guerreia ao nosso favor, mas aquilo também que é humano, é aquilo que eu errei, que eu dei brecha, que eu magoei o coração do meu pai, eu magoei o coração da minha mãe, eu magoei o coração do meu filho, eu magoei o coração da minha esposa, eu dei direito para o meu patrão, eu dei autoridade e liberdade no mundo espiritual para que os demônios pudessem agir. Meu Deus, dá-nos esse discernimento e esse bom senso, para que possamos fazer escolhas diferentes. Aquele rapaz disse: voltarei e direi para o meu pai. Meu Deus, nós queremos voltar para o Senhor, queremos voltar as nossas vidas e os nossos corações
para o Senhor. Meu Deus, dá-nos esta graça de termos a luz do Teu Espírito para entendermos e compreendermos o que está nos acontecendo, para que venhamos fazer escolhas diferentes e termos as nossas vidas transformadas. Pai, eu oro por cada ouvinte do programa, por cada marido, por cada esposa, por cada chefe de família, por cada filho. Eu oro por cada servo Teu. Eu oro por aqueles que ainda não Te servem, que eles venham ter o encontro com o Teu Espírito, o encontro da salvação com o Teu Filho Jesus Cristo. Pai, nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus. E permitido Deus, estaremos retornando para dar continuidade a esse tema. Fique na bênção, em nome de Jesus.